Boa noite, povo de Deus abençoado. Que a graça e o favor de Jesus te cubra onde você estiver. Que a graça e o favor de Jesus te encontre onde você estiver. Que o amor de Deus te abrace nessa noite. Que Ele te conforte nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um momento na presença dEle. Louvado e glorificado seja o Senhor Jesus por tantas coisas que Ele tem feito por nós. Ai, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus tremendo, Deus. Não há mais adjetivos, Deus, para te nomear. O Senhor é um Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e... Você não veio assistir essa live ao vivo em vão. O Senhor, Ele tem algo especial para sua vida nesta noite. E até para aquelas pessoas que vão começar a entrar por curiosidade, Deus tem algo especial para essa noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Salmo 37, no versículo 5, diz a palavra do Senhor assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E que o Espírito Santo, ele ministre no seu coração, porque Deus tem algo muito profundo para você que está disposto a ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo muito profundo para o seu coração. Tu és santo, Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em tuas mãos. Deus sempre tem resposta ao que quer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. E o que não vejo com os meus olhos naturais, minha fé vai me dar forças pra enxergar. Além, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só depende da minha fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não
resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. E ela baixou, ele cantará, baixou, ele darás. E ela dará, baixou, ele cantará, baixou, ele darás. Entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última resposta vem de Deus. A última palavra vem de Deus. E ela dará, baixou, ele cantará, darás. O Senhor veio nesta noite para encontrar umas pessoas específicas. Algumas pessoas tiveram um diagnóstico esses dias de câncer. A última palavra é de Deus. Algumas pessoas estão com o seu casamento destruído, com o seu cônjuge saindo de casa. A última palavra é de Deus. Algumas pessoas estão doentes, desesperançosas pelos médicos. A última palavra é de Deus. Algumas pessoas não conseguem mais olhar os seus exames, os seus diagnósticos. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Algumas pessoas estão esperando um momento para uma consulta médica simples de rotina. A última palavra é de Deus. Não se surpreenda, a última palavra é de Deus. Essa é a ordem do Espírito Santo para a sua vida nesta noite. A última palavra é de Deus. O seu casamento não vai acabar, a última palavra é de Deus. Ele não disse a última palavra ainda. Existem algumas pessoas que decretaram falência esses dias, falência dos seus negócios, falências financeiras. A última palavra é de Deus. A última palavra não é do empréstimo negado, a última palavra é de Deus. E se você está pensando em acabar com a sua vida, acabar com a sua existência, porque você foi negado o empréstimo, porque para você foi negado as finanças, a última palavra é de Deus. E Deus não vai perder a sua alma por causa de dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus da provisão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará, o mais Ele fará, o mais Ele fará. O mais Ele fará, diz a palavra do Senhor. Existem algumas pessoas que receberam más notícias nos últimos dias. E o Senhor vem nesta noite para dizer que a última palavra é dele. A ordem vem do céu, a ordem vem do trono de Deus, a ordem vem do céu. Ele não te colocou nessa situação para te perder para o inferno. A ordem vem do céu. A última palavra é de Deus. Eu vou descansar,
Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, minha fé vai me dar força pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Você que acredita no que está escrito no Salmo 37, no versículo 5. Você vai pegar sua carteira de trabalho e vai colocar ela na presença de Deus agora. Você vai pegar o seu contrato de trabalho e colocar na presença de Deus agora. A última palavra vem de Deus. Você vai pegar o seu último exame de qualquer consulta que você fez e vai apresentar ao Senhor antes da sua próxima consulta, porque a última palavra é de Deus. A última palavra é do céu. A última palavra é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Sua despensa está vazia. Pega um pote vazio e apresente a Deus. Sua carteira está vazia. Apresente ela a Deus. Senhor, a minha carteira só tem meus documentos. Apresente ele ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Ah, mas o diagnóstico foi câncer. A última palavra é de Deus. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. A última palavra é do céu. A última palavra é de Deus. E para você que já recebeu a sua cura, dobre os seus joelhos sobre aquele exame que o médico disse que não ia dar certo, porque a última palavra na sua vida foi de Deus. Porque a última palavra no seu diagnóstico foi de Deus. Então volta lá e agradeça ao Senhor diante do seu diagnóstico, que a medicina disse não vai dar certo, e ele disse a última palavra é a minha. A última resposta vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Eu vou descansar,
última resposta vem de Deus. Irabassou, iranará, iradarás. Irandaralabassou, iranarás. Irexeladalabassou, iraralabassou, iranarás. Irandaralabás. Receba do céu a última palavra. Receba do céu a última palavra. Nós não nos apoiamos na nossa inteligência, no nosso conhecimento. Nós nos apoiamos em Deus. Em nome de Jesus. Apoie-se na palavra da promessa para esta noite, da resposta de Deus para essa noite, para a sua vida. A última palavra vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irandalabassou, irás. Ah, Deus, quem somos nós diante da tua grandeza? Nada. Nós não somos nada diante de ti, Senhor. Nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus cuidadoso, irmãos. Um Deus perfeito, Deus magnífico. Que Ele não deixa ninguém desamparado, Ele não deixa ninguém sem resposta. E Ele disse que ia ministrar livremente curas, respostas. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Amém. Vamos até onde o Senhor, o Espírito Santo, nos permitir. Eu gostaria que você puder... Abra comigo sua Bíblia lá no Salmo 139, nós vamos ler o versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. E numa outra versão diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Salmo 139, ele foi escrito por Davi. Nós não sabemos exatamente em que momento da vida, da fase que Davi estava vivendo, ele escreveu esse salmo. Mas aqui ele demonstra, com todas as experiências que ele teve com Deus, ele demonstra a santidade de Deus, demonstra o poder de Deus, a onipresença, a onipotência de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces, assim começa o salmo. Sabe onde andam os meus pensamentos. O Senhor me conhece. E nesse versículo que nós acabamos de ler, ele diz assim: os seus olhos me viram quando eu ainda era informe. Os seus olhos, Jesus, me contemplavam quando eu ainda era informe, quando eu não estava pronto. E, irmãos, isso é muito profundo e é o que Jesus quer ministrar nessa noite nas nossas vidas. É só mesmo uma palavra de reflexão. Eu estava conversando com meu esposo há pouco e eu disse para ele, falei, olha... A palavra estava pronta, tudo certinho. Falei, Deus, tem misericórdia. E ele disse, você vai só até onde eu permitir. E nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus, para obedecer a voz de Deus. É Ele que faz, é Ele quem ministra. Com o nosso Senhor não há protocolos, então até onde Ele permitir que nós vamos chegar. Aqui diz que os olhos do Senhor nos viam quando nós ainda era informes.
Só para nós termos uma ideia, isso significa que quando nós estávamos sendo criados no ventre das nossas mães, ele já nos conhecia plenamente. Quando nós estávamos ali sendo construídos, ele já nos conhecia por causa da eternidade, porque ele já escreveu um plano para as nossas vidas. Ele já construiu um projeto para as nossas vidas quando nós começamos a nos formar ali. E quando nós não tínhamos um rosto, quando nós não tínhamos as nossas mãos ainda, quando os batimentos cardíacos estavam começando a funcionar, ele já sabia quem nós éramos. Já sabia a nossa identidade nele. E isso é muito, muito profundo, muito profundo. Hoje, a ciência, com toda a tecnologia, com todo o avanço que já houve, consegue ver um embrião no útero com aproximadamente 6, 7 semanas. A partir da 5ª semana da gestação é que é possível ver um grãozinho, porque antes disso é um saco gestacional com várias células. Então, os médicos até orientam que a primeira ultrassom seja feita após a 5ª semana, até mesmo para poder ter uma percepção melhor, que é a idade ideal para poder ver o embriãozinho lá e ver se está tudo bem. Às vezes as mães querem fazer tudo com 2 semanas, mas tem um tempo para tudo, né? E os médicos nos orientam a fazer a partir da 5ª semana. E nessa fase em que a gente acha assim, nossa, a primeira vez que eu vou ver o meu bebê, é a primeira vez que ele vai ser visto pelo médico e por mim. Quando a gente está pensando isso, o Senhor já nos viu, Jesus já nos viu ali. Antes desse exame, antes de qualquer coisa, Jesus já nos viu ali informe. A palavra diz que quando nós éramos informes, ele já nos via dentro do ventre. Ele já nos conhecia. E o tema dessa ministração é o olhar de Jesus para nós. O olhar de Jesus. E antes de mais nada, você pode se perguntar assim, mas que tema esquisito, porque Jesus, ele não está aqui no nosso meio fisicamente para olhar nos meus olhos. Mas só para começar, você precisa ter fé para entender essa palavra. Você precisa que o Espírito Santo te dê discernimento e você precisa aguçar a sua fé para entender que Jesus te olha nos olhos. Que ele já te via no ventre e hoje ele te olha nos olhos. E um olhar, irmãos, ele quer dizer tanta coisa. Quando nós somos íntimos de alguém, pelo menos alguma pessoa tem intimidade, tem um amigo próximo, um cônjuge, alguém que pode olhar nos olhos, né? E quando nós olhamos nos olhos de alguém, quando essa pessoa nos conhece muito, nos conhece profundamente, irmãos, nós não precisamos dizer uma palavra. Nós não precisamos dizer absolutamente nada, que se as coisas estiverem desabando, no silêncio, no olhar, a pessoa sabe o que está acontecendo. Ou que pelo menos as coisas não andam bem. Tem até algumas pessoas que têm essa virtude de olhar nos olhos e já entender que a alma está triste, que tem algo errado. Há um dito que os olhos são a janela da alma, né? Porque no olhar há muita expressão, há muito sentimento, há muita verdade ou mentira ou falsidade. Há muitos sentimentos misturados no olhar. Às vezes a pessoa não quer dizer nada. Com os lábios ela não profere nada, mas com o olhar ela quer dizer muita coisa. E aqui no próprio Salmo diz anteriormente, Senhor, tu sondas, e antes que minha palavra venha à boca, o Senhor já sabe o que eu quero dizer. Ele te vê. E o olhar de Jesus, ele é um olhar assim, que ele vai lá no lugar onde ninguém mais consegue chegar.
É um lugar que o psicólogo, com todo estudo e capacidade do mundo, não consegue chegar. É um lugar que o psiquiatra, com toda pesquisa que ele já fez na vida, ele não consegue avançar. É um lugar que nem os nossos pais conhecem, que nem as pessoas que nos criaram conhecem. Eu costumo brincar muito que a minha mãe, ela é uma pessoa muito doce, muito calma. Ela é o oposto de mim, ela é calmaria e eu sou tempestade. E ela tem um jeito nessa questão do olhar que é muito interessante. Ela não fala alto, ela não grita, ela é muito mansa, até demais. Mas aí, quando ela quer gritar, ela olha nos nossos olhos, ela olha pra mim ou pro meu irmão de um jeito que parece que ela tá vendo todas as verdades em nós e não dá pra esconder nada dela. Na adolescência isso era péssimo, que era a fase mais difícil de esconder as coisas dela, muito difícil mesmo. Era quase impossível. Ela olhava e ela não dizia nada, ela só olhava. E o olhar queria dizer tanta coisa. Queria dizer assim, por que você tá mentindo pra mim? Ou dizer assim, você não quer me contar toda a verdade? Ou dizer assim, por que você não vai desabafar comigo sobre isso? E muitas coisas. Eu acredito que tem outras mães que têm essa sensibilidade. E não precisa gritar, não precisa falar muito, não precisa argumentar muito, não precisa insistir. É só olhar. Tem pessoas que têm esse dom, esse discernimento. Isso é dom de Deus, irmãos. É dom de Deus porque você perceber o outro sem que o outro diga nada é muito especial. E Jesus, ele é essa pessoa para nós. Ele é o nosso. Ele nos olha na alma. Ele nos olha aqui dentro. Ele nos olha na janela, na alma. Ele olha nos nossos olhos. E só que o ser humano, ele tem essa capacidade de se esquivar dos olhares. Por quê? Porque o olhar, quando a gente tá muito triste, muito magoado, a gente não quer encarar as pessoas, olhar fixamente no olho do outro. Todo mundo tem um amigo ou uma amiga que você fala assim, olha pra mim. Quando você quer esconder as coisas, você não olha, você desvia o olhar, você fecha os olhos, você corre, você não quer falar, você conversa por mensagem pra não ver, porque você não vai resistir, vai acabar contando aquilo que você não tá pronto pra dizer. Acontece. E o ser humano tem isso. O ser humano tem essa situação de se esquivar dos olhares, de se distrair dos olhares, quando ele não quer se abrir, quando ele não quer se expor. Só que com Jesus não tem como, não rola, não tem como fazer isso com ele, porque a gente desvia nosso olhar de Jesus e ele vem, procura nos endireitar e nos olhar nos olhos de novo. E a gente tenta desviar o nosso olhar e ele quer olhar nos olhos e conversar conosco e olhar aqui dentro do profundo. Só que nós estamos nos esquivando, assim como nós nos esquivamos dos nossos amigos quando a gente não quer desabafar, assim como nós esquivamos os nossos pais, nossos cônjuges, quando nós não queremos falar a verdade. E nesse olhar, Jesus contempla toda a nossa verdade. E nesse olhar, Jesus consegue contemplar tudo que está aqui dentro, que a gente não consegue dizer nem para ele. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos nos confessar ao Senhor os nossos erros, os nossos pecados, mas tem coisas, irmãos, que dá tanta vergonha de confessar, até mesmo para ele, que a gente não consegue dizer nada. E aí precisa desse encontro, desse olhar de Jesus fixamente olhando para nós com amor, ternura e compaixão e dizendo: peraí que eu vou resolver isso para você, eu vou te ajudar, tô te condenando, quero te ajudar. Tem alguns exemplos na Bíblia que fala sobre esse olhar poderoso de Jesus. No livro de João, conta a história de uma mulher que foi pega em adultério. E naquela época de Jesus, na época que se cumpria as leis de Moisés do Antigo Testamento,
Quando uma pessoa era pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada publicamente. Então ela tinha que ser exposta, o pecado dela tinha que ser exposto e ela tinha digamos que uma condenação já, um veredito de que ela teria que ser apedrejada até a morte publicamente. E Jesus estava numa situação dessa. Quando os fariseus chegaram para ele e disseram assim: "O mestre, olha só, nós trouxemos aqui e pegamos uma mulher em adultério. E na lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. E o Senhor, o que diz?" Então ali havia uma situação também que eles queriam questionar Jesus, questionar se ele era um herege, quem que era Jesus, se ele era mesmo Messias, se ele cumpria as leis mesmo. Era um teste também para ele, porque havia muito... As pessoas não aceitavam ele, né? Então achava assim, olha, vamos testar ele, vamos ver se ele é bom mesmo, vamos ver como é que ele sai dessa situação, vamos ver. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar, e você, o que diz? E Jesus estava ali, mexendo na areia, não se sabe o que ele estava escrevendo na areia. Mas eu tenho muita curiosidade de descobrir. Não se sabe o que ele estava escrevendo naquele momento. E ele olhou e continuou escrevendo. E as pessoas perguntando: "E aí, o que nós vamos fazer?" E Jesus disse assim: "Quem não tem pecado e joga a primeira pedra." Uau, ninguém esperava essa resposta de Jesus. Esperava que ele fosse argumentar de uma outra forma, mas Jesus não chegou com um argumento, ele chegou com uma verdade. Se você não tem pecado, joga a primeira pedra. Só que o mais importante disso tudo não foi o que Jesus disse ou o que ele estava escrevendo, que nós não sabemos. Foi o olhar daquela pessoa que não tinha nenhum pecado. O único que estava naquele lugar e que podia fazer o julgamento que quisesse não fez isso, ele não fez nada disso. O olhar direcionado para aquele povo que estavam com as pedras nas mãos foi tão intenso, foi um olhar tão profundo que as pessoas simplesmente deixaram as suas pedras no chão e saíram sem nenhum argumento. Jesus não teve que ficar se justificando, colocando o seu ponto de vista, colocando o que ele pensava sobre aquilo. Tem pecado, joga a primeira pedra. E ele continuou ali. E quando ele se virou para a mulher e disse: "Cadê aqueles que estavam te julgando, que queriam te apedrejar?" E ela disse: "Foram todos embora." Só que nesse momento em que Jesus se virou para ela, ele olhou para ela. E eu imagino, consigo conjecturar a mulher recebendo aquele olhar que ela não havia recebido de ninguém na vida. Porque se nós formos analisar o contexto, o tempo e o que acontecia naquela época com mulheres adúlteras, baseado no comportamento que ela tinha, quem ia ter um olhar de ternura? Quem ia ter um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia? Se não fosse Jesus, ela nunca receberia esse olhar de ninguém. Nenhum ser humano seria capaz de olhar ela com um olhar de amor, de compreensão e de misericórdia. E eu imagino que aquele olhar, ele impactou tanto essa mulher, que quando Jesus disse assim: "Vai, não peques mais." Eu acredito que não foi nem pelas palavras que Jesus orientou: "Não peca mais não. Vamos tentar, vamos seguir sem pecar. Vamos sair dessa vida." Eu acho que não foi por isso que ela possivelmente mudou de vida. Mas a cena daquele olhar
de amor. Aquele olhar que só ele podia dar e que ela não tinha recebido de ninguém, aquele olhar de Jesus. Certamente ficou na memória dela, impactou a vida dela e mudou a vida dela, porque ela teve um encontro com Jesus e ele a olhou nos olhos. Ele olhou dentro da alma dela. Eu tenho misericórdia da sua alma. Eu tenho misericórdia dos seus sentimentos. Eu odeio o pecado. Eu não quero o pecado. Eu não quero o seu comportamento, as suas atitudes. Mas eu amo a sua alma. Mas eu quero a sua alma. Mas eu reconheço a sua alma. O Senhor não estava ali para passar a mão na cabeça dela e falar: tudo bem, eu entendo as razões que te levaram a fazer isso. Não. Ele mostrou para ela o seguinte: olha, eu vejo a tua alma, eu vejo a tua dor, e é aí que eu quero tratar, é aí que eu estou vendo. Eu não quero saber com quem você estava adulterando, não. Eu não estou te perguntando com quem você estava adulterando, não. Eu estou vendo a sua alma. Jesus vê aqui dentro. O nosso comportamento, ele não surpreende a Deus. Ele entristece, sim, o Espírito Santo. Mas não surpreende a Deus. Deus vê a alma. Deus vê a sua alma quando você está ali num bar, bebendo com seus amigos, sorrindo superficialmente. Quando você está se drogando e mostrando superficialmente uma alegria ilusória, porque é só isso que você consegue, ilusão momentânea. É só isso. Só que Jesus não está vendo o que você está fazendo externamente, ele está vendo a sua alma. Ele está vendo aqui dentro. Ele está vendo o que ninguém está vendo, ele está vendo aquele olhar triste que ninguém consegue enxergar. Ele tá vendo aquele coração destruído que ninguém consegue enxergar. É isso que ele tá vendo. É isso que Jesus está vendo. É esse o olhar de Jesus. Às vezes tem algumas pessoas que dizem assim: eu não quero ter um encontro com Jesus. Não. Mexer com o negócio de Jesus, de aceitar Jesus. Não vou mexer com isso não, porque as pessoas têm medo desse olhar. Porque acha assim, quando eu tiver um encontro com Jesus, ele vai me detonar, ele vai me julgar, ele vai me... Não sei o que ele vai fazer comigo, mas as pessoas às vezes pensam, ela tem medo desse encontro. Medo desse encontro com ele, mas o olhar de Jesus, ele não traz... Você não precisa ter medo desse olhar. Sabe por quê? Porque é o único olhar de graça e misericórdia verdadeiro que você vai ter na sua vida. O olhar da sua mãe, o olhar do seu filho, o olhar do seu marido, o olhar de quem você mais ama na sua vida não se compara ao olhar de Jesus. Não se compara. Não se compara, porque ninguém pode te dar graça, ninguém pode te dar misericórdia, ninguém pode te dar um amor incondicional, só Jesus. Só que para esse encontro acontecer, ele tem que te olhar nos olhos. Para esse encontro acontecer, ele tem que te olhar nos olhos. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra, mas nós não conseguimos praticá-la e nós não conseguimos olhar Jesus nos olhos, porque ler a palavra de Deus, a palavra diz que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. Logo, a palavra é o próprio Jesus. Nós temos momentos que nós lemos a palavra e é uma palavra tão dura, que é Jesus olhando nos nossos olhos dizendo: olha, eu tô vendo. Só que nós escutamos e não olhamos Jesus nos olhos. Não olhamos Jesus nos olhos, não deixamos aquilo transformar, aquilo penetrar, aquilo mudar a nossa vida.
Aquela mulher jogada no chão, seja lá que situação que ela estava, como ela estava vestida. Jesus olhou ela nos olhos e disse: vai e não peques mais. Olha aqui o meu olhar de oportunidade. Olha aqui o meu olhar de misericórdia. Vai e não peques mais. Não foi um momento em que ela só ouviu Jesus falar assim: tira a primeira pedra aí quem não tem pecado. E saiu correndo. Não. Ela ficou ali para esperar o olhar dele, porque quando todo mundo foi embora, ele se virou para ela, olhou nos olhos dela e disse: vai e não peques mais. Esse é o nosso Jesus. Jesus quer nos olhar nos olhos e dizer assim: eu confio em você. Tudo bem, eu reconheço a sua fraqueza. Tudo bem, eu reconheço a sua insuficiência. Mas eu tô aqui para te olhar nos olhos e dizer o que você tem que fazer. Você olhando nos meus olhos e sendo sincero comigo e se arrependendo verdadeiramente e dizendo que me ama verdadeiramente, olhando aqui para mim e dizendo: olha, eu te amo, Jesus, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Jesus, eu posso te olhar nos olhos e declarar uma canção de amor. Posso te olhar nos olhos e dizer: eu estou realmente arrependido. Quando nós vamos pedir perdão para alguém e a pessoa está receptiva a receber esse perdão, a primeira coisa que ela faz é olhar dentro dos seus olhos e ver se tudo que você está dizendo é verdade. A primeira coisa que se nota não é o timbre de voz, se tá oscilando, se tá tremendo porque é mentira, se tá com nervoso, é o olhar. E aí a pessoa começa a perceber se você está sendo sincero, se aquelas palavras estão sendo verdadeiras, se aquele pedido de perdão é verdadeiro. É a mesma coisa com o nosso Jesus. Quando nós chegamos diante dele e dizemos: Senhor, eu posso olhar nos teus olhos e dizer: eu me arrependo. É de verdade. Senhor, eu posso olhar nos teus olhos e dizer: olha aqui, a minha canção de amor é sincera. Deus, como eu quero te olhar nos olhos. E às vezes a gente não consegue, irmãos. A nossa insuficiência não nos permite, o nosso pecado não nos permite. Mas Jesus não vai ficar esperando a gente parar de pecar para olhar nos nossos olhos, porque ele sabe que a gente não tem condições. Então nós precisamos ter esse encontro com ele, olhar nos olhos dele: vai, não peques mais. Vai, se esforce um pouco mais. Eu estou olhando aqui nos teus olhos. Estou aceitando o seu perdão, o seu pedido de perdão. Estou aceitando o seu arrependimento. E eu te perdoo. Vai em paz. Mas aí precisa do encontro com ele e olhar nos olhos. Nós declaramos muito assim: Jesus, eu te amo. Nossa, nas canções, meu Deus, tem umas canções, irmãos, que eu até gosto muito, mas assim, eu peço autorização a Deus para cantar, porque será que tem condições? Um adorador não pode cantar qualquer coisa se ele não vive aquilo, se ele não sente aquilo, se ele não tem condições daquilo. Um adorador não pode simplesmente cantar porque todo mundo canta, porque a música é bonita, que a melodia é linda, porque emociona. Se não vier de dentro para fora, se na hora que você estiver cantando pro Senhor, você não conseguir olhar nos olhos dele, você não pode cantar. Essa música ainda não está pronta para você cantar. Isso significa que você não vai adorar a Deus? Não. Significa que com toda a humildade do seu coração, você chega diante do Senhor e diz: Senhor, essa canção aqui
Eu posso cantar e te olhar nos olhos. Essa canção de amor aqui, eu posso cantar e te entregar e te olhar nos olhos. Já viu quando alguém faz uma declaração, diz que faz uma declaração de amor pra alguém e faz assim, desse jeito? Eu te amo. Ai, como eu te amo. Não sei se eu já te disse hoje, mas eu te amo. E a pessoa tá lá esperando um olhar. Porque falar que ama, a gente fala, irmãos. O tempo todo. Na igreja, então, nossa, Deus é um tal de te amo em Cristo, né? Mas. E o olhar nos olhos? E o olhar nos olhos? Eu tenho uma amiga que. Mais de década aí que. A gente fala muito pelo olhar. Se fala muito pelo olhar. A gente se fala muito digitando também, mas se fala muito pelo olhar. E tem coisas que nem eu e nem ela conseguimos falar. Mas a gente se olha e acabou. E estamos bem. E ficamos bem. E uma vai cuidando da outra, às vezes só de olhar. Ah, mas e se a gente consegue fazer isso com o ser humano, que é falho, imagina Jesus. Com Jesus, o nosso louvor ele tem que ser verdadeiro. Com Jesus, o nosso arrependimento tem que ser verdadeiro. Com Jesus, tem que ser olhar nos olhos. Sabe uma declaração de amor que foi feita para Jesus e não foi sincera? Não foi sincera. Não naquele momento. Não naquela hora. Quando Pedro traiu Jesus. O livro de Lucas fala sobre isso. Pedro traiu Jesus. Jesus perguntou para ele assim: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Pedro estava até indignado com tanta pergunta. Por que Jesus está me perguntando isso toda hora? Eu já falei que amo. Mas Jesus já conhecia Pedro. A palavra não diz aqui que ele nos conhecia quando nós éramos informes. Então, Pedro não ia surpreender Jesus, não ia decepcionar Jesus, porque ele já sabia. Mas aí Jesus olha para ele e fala assim: Não, você vai me trair. Não, Jesus, não, nunca, jamais. Eu morreria por ti. Eu te amo. Você vai me trair. Nós não podemos dizer que aquilo não doeu em Jesus, mas também não surpreendeu a ele, porque ele é Senhor, ele conhecia Pedro quando Pedro estava sendo formado no ventre. E quando Pedro se deu conta do que ele tinha feito e lembrado das palavras do mestre, ele entrou em desespero e chorou amargamente. Mas ele chorou por quê? Porque Jesus foi lá para discutir com ele e dizer: Eu não te falei que você ia me trair. Eu te falei para você tomar cuidado, vigiar e não me trair. Jesus olhou com um olhar fixo dentro dos olhos de Pedro. A palavra diz que ele olhou fitamente. Aquele olhar profundo dentro dos olhos de Pedro. E eu fico tentando imaginar a dor que Pedro sentiu. Porque Jesus sabia que ele ia ter que passar por aquilo tudo, que aquilo fazia parte de um plano maior, mas Pedro não. Pedro era um mortal falho. E aí aquela pessoa que ele tinha acabado de dizer que amava e repetiu 3 vezes que o amava, o traiu. E como retorno ele teve o olhar daquela pessoa fitado nele, olhando dentro dos olhos dele. Jesus não disse nem uma palavra. Só olhou dentro dos olhos de Pedro
E quando a palavra diz que ele chorou amargamente, irmãos, eu fico tentando imaginar que desespero. Porque se tratando de pessoas comuns, quando nós traímos alguém que a gente ama, porque acontece. É triste, mas nós somos falhos. Quando a gente decepciona alguém que a gente ama e a pessoa vem com amor, ao invés dela te julgar, ela vem com amor e te perdoa, dói muito mais do que quando ela briga com você. Dá vontade de você falar assim, não, é melhor você me bater, você me judiar de mim o máximo que você puder pra passar essa dor. Mas a pessoa não, ela simplesmente te amou e te perdoou. Ah, irmãos, isso dói muito. Não é deixar pra lá, é um perdão de verdade. Quem já perdoou sabe do que eu tô falando. Aquele perdão que sai da alma e libera aquilo tudo e aquilo sai do céu. Porque só pela misericórdia de Deus que a gente tem condição de perdoar alguém. De verdade é. E aquilo não dói mais. E aquilo não machuca mais. É desse perdão que eu estou falando. Jesus olhou nos olhos de Pedro. E imaginando, nós estamos apenas conjecturando que naquele olhar, se tratando de Jesus, dizer assim, Pedro, fica tranquilo, porque eu vou voltar, vou te amar, vou te restaurar e vou te perdoar. O meu olhar não é de julgamento, eu só estou te mostrando quem você é de verdade, porque eu já sabia. Tá vendo como o olhar quer dizer muita coisa? Pedro, eu já sabia quem você era e que você seria capaz de fazer isso. Foi eu que te avisei que você ia me trair. Eu que te antecipei o que você ia fazer, então não me surpreende. Não precisa me olhar desse jeito. Eu tô te olhando assim pra você ficar tranquilo. Porque eu já sabia. Eu te perdoo. Eu vou voltar e eu vou te restaurar. Só que Jesus, ele não disse essas palavras, ele demonstrou no olhar. Por que nós estamos conjecturando dessa forma? Porque a palavra dá sequência nisso, em outros termos, dizendo que Jesus foi até Pedro. Dizer, olha, eu voltei. Pedro, vem cá, tô te fazendo pescador de homens. Então houve restauração, sim. Houve perdão pelo que Pedro fez, sim. Pedro sentiu o perdão de Jesus, sim. Experimentou a graça e o perdão de Jesus. Ele foi reconstruído espiritualmente, porque ele estava desviado. Ele foi reconstruído, então Jesus naquele momento já estava se despedindo dele, dizendo assim, olha, eu vou voltar, reconstruir, te perdoar, te amar, cuidar de você. Eu ainda te amo, Pedro. Tudo bem que você falou pra mim que me ama e me ama e me ama. Tudo bem, tá tudo bem, Pedro. Eu acredito no seu amor. Você só não sabia o que fazer com ele nesse momento. Você não sabia se era você ou eu nesse momento. Mas tá tudo bem. Eu vou voltar e vou te amar e vou te perdoar e vou te restaurar. E foi isso que o nosso Jesus fez. Foi isso que o nosso Jesus fez. Restaurou Pedro, amou Pedro, perdoou Pedro. Mas ele foi lá onde Pedro estava pescando, olhar nos olhos de Pedro de novo e dizer assim, Pedro, eu te chamei. Eu te amei, Pedro. Tô aqui. Eu te amei, eu te amo e eu te perdoo. Olha aqui nos meus olhos, sou eu. Eu voltei. Estou contigo. E o que o Senhor quer nessa noite é olhar nos seus olhos. Jesus pode olhar nos seus olhos. Jesus pode olhar nos seus olhos e encontrar a sua alma e dizer assim, olha, eu te conheço.
Não precisa ficar mentindo pra mim, não precisa ficar tentando me enganar, eu te conheço. Eu sei que às vezes você não quer desabafar comigo, às vezes você tem medo do nosso encontro mudar muito a sua vida e você não saber lidar com isso, mas eu te conheço, eu vou te esperar. Às vezes você tá com medo de dar um sim pra mim, dizer eu te aceito, mas não fique com medo. Eu vou continuar olhando nos teus olhos fixamente. Eu vou continuar enxergando a sua alma. Eu vou continuar te compreendendo, porque quando você era ainda informe, eu já te conheci. E quando você ainda era informe, eu construí um plano para você. A sua mãe, ela não tinha nem expectativa, ela não podia ter uma expectativa plena de que você ia chegar. Ela tinha uma esperança de que você ia chegar. Então ela preparou tudo para te receber. Seus pais prepararam tudo para te receber, mas só eu, Jesus, sabia até onde você ia chegar, porque para você eu tenho a eternidade. Se você nasce e não sobrevive muitos anos, eu ainda tenho a eternidade para você. Se você nasce e vive 80 anos, eu ainda tenho a eternidade para você. Se você nasce e vive 17 anos, eu ainda tenho a eternidade para você. Então, para mim, você é eterno. Então, mais do que os seus pais, eu te esperei nascer. Mais do que os seus pais, eu construí um plano perfeito. Mais do que qualquer pessoa que tinha expectativa no seu nascimento, eu te vi informe. Permiti que você fosse formado no ventre. E te dei vida. E eu quero te olhar nos olhos. Eu ainda quero te olhar nos olhos. Pedro esquivou o olhar de mim, mas em algum momento eu tinha que olhar nos olhos dele e dizer: Pedro, tá tudo bem. Aquela mulher jogada no chão, sendo julgada de adúltera, quase assim, à beira da morte, porque as pessoas queriam matá-la, e ela não tinha condições de olhar nos meus olhos, mas eu olhei nos olhos dela e disse: vai ficar tudo bem, não peques mais. Então, o seu medo de encontrar comigo é tolo. Não tenha medo. Eu sou o Senhor que pode mudar a sua vida. Eu não vou te tirar nada, eu só vou te resguardar para mim, porque para você eu tenho a eternidade. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida toda, a vida eterna para te olhar nos olhos. Para dizer que eu te amo, que tá tudo bem, que eu te perdoo. E todas as vezes que você fracassar, eu vou te perdoar. E todas as vezes que você se esforçar para me agradar, se esforçar em não pecar por amor a mim, eu estarei lá para olhar nos teus olhos e dizer: filho amado em quem tem prazer. E todas as vezes que você precisar de mim, eu estarei lá, olhando fixamente nos teus olhos. Deus é maravilhoso. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Que em nome de Jesus, se você sinta o poder de Deus onde você estiver e sinta esse olhar. Esse olhar é para você também. Senhor, eu não sou digno, nós não somos mesmo. As pessoas que Jesus tinha que olhar nos olhos eram as pessoas que traíam ele, eram as pessoas que estavam imundas de tanto pecado. Mas ele que olhava nos olhos. As pessoas não conseguiam nem desviavam os olhares dele porque não tinham condições, mas ele quis olhar nos olhos. Ele não vai ficar esperando a gente tentar, nós sozinhos tentarmos
pecar menos, nos purificar mais para olhar nos olhos dele. Ele quer olhar e tirar esse lamaçal da nossa vida. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que foi lá buscar Pedro de volta. Ele podia ter ressuscitado e falar assim: aí Pedro, ó, te falei que eu ia ressuscitar. Te falei que eu ia voltar e mesmo assim você me traiu. O que é isso? Agora eu vou dar uma condenação sobre você e tal. Esse Jesus não existe. Esse Jesus não existe, não. Existe um Jesus que ama, que olha nos olhos e diz: vai e não peques mais. Existe o juízo de Deus? Existe, claro que sim. Mas para um coração arrependido, para um pecador arrependido, Jesus está de braços abertos. Jesus está receptivo, o olhar dele é sobre você. Então, que em nome de Jesus, o olhar dele te encontre. Te encontre e mude a sua vida. Mude a sua vida. Não tenha medo desse encontro com ele, não. Porque cedo ou tarde vai haver esse encontro de olhar nos olhos de Jesus. Mas aí que seja um momento em que dê tempo de você se arrepender e ser salvo. Porque quando você era informe, ele preparou a eternidade. A palavra diz que já estava escrito. Eu vou ler de novo o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Então Deus tinha um plano. Deus construiu você para a eternidade. Não estraga tudo. Olha nos olhos de Jesus e diz: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Só isso. Ou então tenha coragem de olhar nos olhos de Jesus e ser sincero com ele e dizer: Senhor, eu não consigo dizer nada. Só olha nos meus olhos e diz que tá tudo bem, que eu tô seguro. E depois a gente vê o resto. Que em nome de Jesus, essa palavra ela tenha sido para sua reflexão. Jesus está esperando o encontro contigo para olhar nos seus olhos e dizer que tá tudo bem, que ele te perdoa, que ele te ama e que ele preparou a eternidade para você. Amém? E, bom, o Espírito Santo disse que ia decidir quando terminasse e nós paramos aqui. Que o Senhor te abençoe a sua vida. Eu agradeço imensamente ao Templo do Altíssimo, as pessoas que estão assistindo essas lives. Que você seja abençoado mesmo, sabe? Que Deus te abençoe poderosamente, poderosamente. Existem pessoas que a gente nem imagina que estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. E uma igreja no porte do Templo do Altíssimo, a gente, assim, teria condições de ministrar para tantas pessoas, porque nós vivemos no anonimato, digamos assim. E Deus tem feito grandes coisas, Deus tem alcançado muitas vidas. Então que Jesus te abençoe, que você continue evangelizando através dessas lives, porque um compartilhamento que você faz é um evangelismo. Você está evangelizando você está propagando a palavra de Deus e cumprindo o ídolo do Senhor. Parece besteira, né? Mas não é. Porque às vezes você está compartilhando com alguém que não teve oportunidade de ir num culto ainda, que não tem oportunidade de ouvir a palavra. Então você está fazendo o seu ID também. Que Jesus te abençoe muito. Guarde a sua vida, guarde a sua noite. Deus tem muito mais para nós, né? Porque Ele é um Deus poderoso e Ele vai nos alimentar todos os dias até que Ele cumpra todos os propósitos sobre nós. Amém? Que a graça e o favor de Jesus esteja com você e até a próxima, se Deus quiser.